essa potência política chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Goste ou não dele. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas é uma figuraça. Eu vi pessoas da direita também, né, falando, até filho do Bolsonaro lá dos Estados Unidos postou hoje que os brasileiros devem agradecer o Trump por essa taxação, porque o Trump está mostrando a verdade para essas pessoas, né, que o Lula não sabe negociar com os Estados Unidos. Eu entendo que é um momento importantíssimo que o Lula pode usar isso a favor dele, para ele fortalecer as nossas relações interiores aqui no país. Mas você acredita que o Lula pode usar isso de forma errada também? Ele pode errar? Ele pode tomar decisões que vão atrapalhar o governo dele? Não, errar todos nós podemos, né? Mas, como o Elias falou, pelo menos essa primeira reação eu acho que foi correta. Devolveu uma carta ali. Nós somos uma nação soberana. O cara não pode fazer isso, não é brincadeira. Sim. E, na realidade, é um movimento que os Estados Unidos está fazendo contra a multipolaridade, contra o BRICS, não só contra o Brasil. Exatamente. Ele quer enfraquecer o BRICS. Né? Talvez, no passado, acho que o governo brasileiro fez errado, foi ele ter ido, Brasil, Índia e África do Sul, ter ido na reunião do G7. Ali eu acho que foi meio uma coisa meio de vassalagem, não precisava aquilo. Né? Mas, a partir desse evento da carta do Trump, colocando a tarifa de 50%, eu acho que a reação do governo, pelo menos até aqui, eu acho correta. Mas agora tem um dever de casa para ser feito, né? Porque, na verdade, assim, o Trump, ele, até hoje, tudo que ele fez, desde que ele tomou posse, ele não levou até o final. Ele sempre volta atrás. Tanto que ele tem um apelido lá nos Estados Unidos, né? Sempre arrega. A sigla lá em inglês, ele é o arregão, ele sempre arrega. Que ele fala e volta atrás, fala e volta atrás. Inclusive, as tarifas eram para cair ontem, dia 9. Ele já começou a mandar essas cartinhas para os outros, que é pro dia 1º de agosto. Então, de alguma forma, ele já arregou. Tá jogando lá pra frente. Sim, sim. Então, assim, tentando sair no popular, é aquele cara que fica te ameaçando, aí vê que não tem resultado, aí ele aumenta a ameaça e as pessoas simplesmente não estão. Agora, o que pode acontecer de errados, talvez taticamente possa cometer algum erro, mas eu acho difícil, porque tem uma coisa na tarifa que as pessoas não entendem. Né? Os Estados Unidos precisa ter déficit comercial. Ele não tem déficit comercial porque ele quer, porque ele quis ajudar os outros países. É porque ele precisa, porque é o déficit comercial que gerou a hegemonia do dólar. Ele inunda o resto do mundo tendo déficit comercial, com dólar. Eu costumo brincar, às vezes as pessoas pedem os exemplos e falam assim, igual, eu tenho um déficit comercial com o supermercado, do lado de casa. Eu acho que eu vou tarifar o supermercado, porque eu vou tarifar em 50%. O que ele vender para mim agora, eu vou pagar 50% a mais. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. Eu tenho um déficit comercial com o supermercado, porque eu preciso comprar as coisas do supermercado, e o supermercado não precisa comprar nada de mim. Eu tenho um déficit comercial com a Apple. Eu tenho meu computador que é Apple, meu iPhone que é Apple, mas eu tenho um déficit comercial porque eu preciso. Então, os Estados Unidos têm um déficit comercial porque ele compra os produtos para isso, porque ele precisa. Ele não está comprando para ajudar ninguém. Ele está comprando porque ele precisa. Então, no limite, digamos, a gente vai levar isso no limite. Vai chegar no dia 1º hoje e vai botar 50%. Aí uma das que estão falando, a Embraer vai sofrer. Eles não compram avião da Embraer porque eles querem ajudar a Embraer. Eles compram porque eles precisam. Então, e quem vai pagar a tarifa não é o Brasil. Né? O americano médio, ele tem uma noção, eu vi algumas reportagens, que eles acham que é o outro país, é a China que vai pagar a tarifa. Não, quem vai pagar a tarifa são os americanos. Né? Então, o avião da Embraer, se no limite chegar, quem comprar o avião da Embraer vai pagar 50% a mais. Ou compra da Boeing, que está num puta de um problema de segurança. Eu vi hoje uma comissão do Senado. Os maiores negociadores com os Estados Unidos são, primeiro a Embraer, depois a Vale, isso, a JBF, se não me engano, terceiro ou quarto. Enfim, são coisas que eles realmente precisam. Eles não estão comprando um superficial, eles compram que vai usar, mano. Não dá pra... Então, assim, o avião vai ficar mais caro. Vai querer comprar, quem vai pagar, tudo bem. No limite, quando os economistas forem fazer os cálculos, a gente vai vender um pouquinho menos, mas o que vender eles vão pagar 50% a mais. Vou fazer a primeira pergunta burra aqui do dia. Deixa eu só voltar aqui naquela primeira parte que a gente estava falando, porque o Elias falou muito bem o que acontece, mas vamos imaginar então que a gente segue o protocolo, que é o adequado, que é o Lula realmente sustentar que o Brasil tem soberania aqui, que a gente vai tancar essa proposta dele. Se tudo seguir e tivesse 50% de taxação a mais, o quanto isso vai, eu falo financeiramente, prejudicar a gente, que a gente dá conta de suportar isso aí, vai abalar o Brasil de alguma forma ou não? Os primeiros números que os economistas, inclusive os economistas da XP, eu estava vendo o relatório deles, já colocaram, não vai colocar o Brasil em recessão.
né? Porque o Brasil, de do PIB, o que representa o PIB é em torno de 2%. Se a gente parasse de exportar hoje tudo para os Estados Unidos, ia ter um impacto de 2% do PIB. Não vai parar de exportar tudo, vai ter um impacto. A gente vai achar outros mercados e tal, e eles já estimam que o mercado é em torno de 0,2% a 0,5%. Então é 0,5% a menos no PIB, no crescimento da economia. Não é uma recessão, a gente vai crescer menos. Sim. Então é uma situação não tão crítica assim como os outros estão pintando, né? E o Brasil, o Lula já falou que tem a reciprocidade, vai impor tarifa também nos Estados Unidos. Então vai ser uma briga ali de quem vai levar até o final. Como os Estados Unidos comprou briga, não foi só com o Brasil, comprou briga com o resto do mundo, quem vai sofrer mais vão ser eles. Porque nenhum país, e o Brasil pode até ser um exemplo, né? Fazendo isso aí, isso vai levar contra os outros países. Vários países já enfrentaram os Estados Unidos, né? O próprio Canadá, o Japão agora está dizendo também que não vai ceder, porque eles sabem que, como eles cederam lá no Acordo de Plaza em 85, o Japão desde então não cresce, afundou. Então o Japão não está disposto a ceder. A Coreia do Sul já sinalizou que não vai ceder também, que são grandes economias. Então, assim, os Estados Unidos não está brigando só com o Brasil, está brigando com o resto do mundo. Então o Brasil tem capacidade de absorver isso aqui, tentar redirecionar alguma coisa, ou no limite, realmente crescer um pouquinho menos, mas os Estados Unidos, como ele comprou briga com o mundo inteiro, ele vai se dar mal. Então, acho que no primeiro programa eu falei, esse para mim é o último suspiro do Império Americano. Ele está se debatendo para tentar prorrogar o declínio do Império Americano. E o Breno Altman teve aqui recente, ele até falou, cara, a única carta que os Estados Unidos tem na mão hoje para segurar isso aí é a carta da guerra. Ele não tem outras cartas na mão, ele tem que provocar a guerra, porque senão já é jogo perdido para ele. Vou chegar lá, só comentar tentar complementar o que o Cobori colocou. Eu acho que existe um ganho político e uma perda econômica pequena. O ganho político já foi comentado aqui, que a questão do Lula ter a chance de nós tomarmos a iniciativa política. A perda econômica foi o que o Cobori colocou aqui. Teoricamente desconsiderável, Sim, né? Assim, lógico que não, mas... afeta setorialmente, né? A margem de lucro de X cadeias produtivas, né? O que politicamente para o Lula pode ser bom no imediato, vamos dizer assim. Tá? Porque pode unir vários setores da sociedade, onde a bandeira, enfim, isso já foi dito aqui. Mas também existe uma oportunidade do Brasil começar a pensar no redirecionamento dos nossos produtos manufaturados, que o Brasil exporta muito manufaturado para os Estados Unidos. Então o que acontece? Existe um processo que vai se aprofundando desde 2019, com a pandemia, desde 2017, com o lançamento do bullying tecnológico dos Estados Unidos contra a China, que é duas tendências que são interrelacionadas. A primeira do rompimento das cadeias globais de valor, né? Ou seja, um celular, por exemplo, tem um produto feito ali, aqui, um componente aqui, outro ali, se monta, né? Então, essa interdependência em termos de cadeia de suprimento, ela meio que se é rompida a partir dos 17 e 19, e os países passam a internalizar as cadeias de valor, ou seja, existe o processo de reindustrialização, ou políticas industriais 2.0, 3.0, passa a voltar com muita força após 2017, 2019. E juntamente a isso, existe uma outra tendência, que é da formação de mercados regionais, né? Ou seja, como na Ásia, por exemplo, tem a ASEAN mais 10, existe um sistema local de pagamento na Ásia, centrado na China, que ano passado conseguiram encontrar uma unidade de conta fora do dólar, por exemplo, entre China e Tailândia. Então, existe a tendência da formação de mercados regionais e a transformação do sul global, que é essa maioria global, que é mais ou menos mais de 80% da população mundial, não é? Se transformar em um mercado mundial, né? Então, essas tarifas do Trump, eles reforçam a tendência da formação de um mercado do sul global no mundo hoje. Centrado na China, evidentemente, porque a China é o motor da economia mundial, então esse mercado é centrado na China, mas o Brasil, ele também tem a oportunidade de, ao tomar esse baque dos Estados Unidos, nós repensarmos as nossas estratégias de inserção internacional, nossas estratégias industriais. Entra a discussão, por exemplo, se é necessária ainda, acho que nunca foi necessária, mas essa criminalização da política fiscal, a criminalização do papel do Estado da economia, a criminalização do crédito de longo prazo do BNDES, o arcabouço fiscal também, mesma coisa, já começa a entrar na pauta também essas questões. Eu acho que, voltando aqui para o cenário interno,
que se nós ganharmos essa batalha imediata com o Trump, e nós também começarmos a ganhar a batalha, acumular força, ganhar a batalha no que cerne a taxação das grandes fortunas do Brasil, que é uma necessidade histórica, não é uma questão moral, e nem uma questão de justiça tributária, eu acho que nós começamos a acumular força para um salto no rumo de um novo país, eu acho, né? Em que essas questões, como eu coloquei aqui, elas vão passar a ser questionadas também, né? Eu não sei se dá para entender eu fiz várias conexões aqui, mas acho que existe uma oportunidade histórica diante da gente que devemos aproveitar. Assim, só porque você citou, o final